Olá, amigos e amigas de O Dom da Escuta. Muito bem-vindos para este momento de encontro entre nós. Vamos invocar o Divino Espírito Santo e pedir a sua permissão para que nós possamos refletir, pensar e falar de acordo com a sua santa vontade na Igreja de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Hoje nós temos, lembramos o dia de Santa Mônica, que é uma mãe caridosa, mãe de Santo Agostinho, muito caridosa. O nosso assunto hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é vocação. E o tema é cristãos leigos e leigas, a sua atuação no mundo e na igreja. Nós estamos vivenciando o mês vocacional, que tem como tema amados e chamados por Deus. E assim, na primeira semana deste mês vocacional, nós enfatizamos a semana dos padres, dos ministros ordenados, padres, diáconos e também os bispos. E na segunda semana, nós enfatizamos a vocação dos pais e mães. Também celebramos ali a Semana da Família. Eu e minha família serviremos ao Senhor. A terceira semana foi dedicada à vocação das pessoas de vida consagrada. Tivemos também aqui um encontro sobre essa temática, os frades e as irmãs. E agora, na quarta semana, nós vivenciamos a dedicação, a vocação dos cristãos leigos e leigas, com seus diversos serviços na igreja, e nos encaminhamos para um serviço especial, que é o serviço da catequese. No próximo domingo vamos celebrar o Dia dos Catequistas. E assim, nós hoje temos a satisfação de termos como convidadas duas leigas professoras, né, que têm uma atuação muito interessante na igreja e também na comunidade, na sociedade. As convidadas são a professora das Dores Benício, com seu engajamento na igreja, a sua militância política e na sociedade, lá em Piripiri, no estado do Piauí, também no Sindicato dos Professores e Professoras, e também a professora Marisete Neves, não Maristela, viu, Maristela? Que tem um engajamento muito interessante na igreja, que faz parte do Conselho Nacional dos Leigos e Leigas aqui na nossa diocese. Daqui a pouco elas vão se apresentar melhor. É só para dizer, nós estamos vendo as duas aqui na tela, são essas simpáticas senhoras. Daqui a pouco elas vão se apresentar melhor na hora de falar. Queria apenas dizer uma breve palavra introdutória, porque depois a palavra vai ser delas e a gente vai escutar, e você também, meu irmão, minha irmã, vai escutar essas duas leigas comprometidas com uma sociedade justa, fraterna e solidária, sinal do reino de Deus aqui na terra. A igreja não é o reino, mas ela trabalha e está a serviço do reino de Deus. E a igreja é o povo de Deus. Olha, essa condição de povo de Deus e esta afirmação, ela foi confirmada pelo Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, que trata sobre o povo de Deus. Ela apresenta a igreja como o povo de Deus a caminho. E assim, ela demonstra o compromisso do povo de Deus. É um povo que foi reunido, convocado por Deus. Antigamente se dizia acarral, é o povo de Deus, a assembleia do povo de Deus. E agora, no concílio, que enfatiza mais o aspecto da igreja, e a igreja ela surgiu com Jesus Cristo, por isso se diz que ele é o povo da nova aliança em Cristo Jesus.
E ele é constituído pelos batizados e batizadas, que fazem parte deste povo, que recebe a dignidade de filhos e filhas de Deus. E tem como campo de ação o mundo, a sociedade na qual a igreja está inserida, mas é um povo que está a caminho do reino de Deus, que está sendo construído na comunhão, na caridade e na verdade. Está sendo construído assim esse reino. A marca distintiva do reino de Deus, já presente na história do seu povo, é a comunhão de serviço, é a vida, é a caridade, é a verdade. É assim que o povo de Deus vive nesta construção desse reino. Mais adiante, no ano de 1987, já inspirada pelo Concílio Vaticano II, naquela constituição dogmática chamada Lumen Gentium, luz dos povos, porque o povo de Deus é chamado a ser luz dos povos, o povo de fé na igreja será esta luz que vai iluminar os outros povos. Eis que aconteceu um sínodo, e nesse sínodo, o Papa São João Paulo II hoje escreveu uma exortação apostólica, é um documento do Papa chamado Christi Fidelis Laiti, quer dizer, sobre os cristãos leigos e leigas, na igreja e no mundo. E aí o Papa vai falar dessa dignidade que tem os cristãos leigos e leigas do mundo. Uma dignidade que não surge com a igreja. Na verdade, essa dignidade está no fato de ser batizado. A igreja deve reconhecer esta dignidade dos fiéis cristãos leigos e leigas no mistério da igreja, que ali naquele documento ela é comparada como a vinha do Senhor. Você lembra daquela parábola da vinha e dos vinhateiros que o Senhor chamou alguns de manhã, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde, outros às 5 horas da tarde, mas depois todos participaram do mesmo destino, da mesma renda da vinha. E eis que aí, esse povo que participou da vinha é não somente o trabalhador, mas é um povo que constitui esta vinha. Por isso, Jesus também, uma outra vez, ele vai dizer: eu sou a videira, vós sois os ramos. Meu pai é o agricultor. Então, os vinhateiros, eles não são somente trabalhadores da vinha, eles são parte desta vinha. E aqui, se você vai olhar, essa vinha é constituída, não é, por diversos ministérios, diversos carismas. Dentre eles, a grande maioria é constituída por leigos e leigas. A grande maioria é constituída por leigos e leigas, que constituem essa vinha como sujeitos, como membros, como protagonistas. E aqui vem uma outra ênfase que eu gostaria de fazer, a propósito tanto da Constituição Dogmática Lumen Gentium, documento oficial do Concílio Vaticano II, como também da exortação apostólica do Papa São João Paulo II. Ambos tratam e oferecem elementos inspirados pela palavra de Deus para que a igreja aqui no Brasil depois se expressasse aos leigos e leigas com duas categorias, ou duas características. Ela diz que eles são sujeitos na igreja e na sociedade. Sujeito aqui compreendido como aquele, no verdadeiro sentido da palavra, no sentido positivo, aquele que realiza a ação, aquele que faz a coisa acontecer. A igreja tem muita gratidão por vocês, meus irmãos, irmãs, leigos e leigas. Vocês fazem a coisa acontecer. Vocês são sujeitos na igreja e na sociedade. A outra palavra é a palavra protagonista. Vocês são protagonistas, porque fazem primeiro acontecer a ação na sociedade, no mundo e também na igreja. São vocês que estão na família, são vocês que estão na escola, são vocês que estão no mundo da política, no mundo da comunicação. Isso é o protagonismo. Portanto, são chamados a exercer cada vez mais esse protagonismo. E aí, nesse sentido, as diretrizes
da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, tem tratado muito nos últimos tempos desse protagonismo. E, por isso, também, o documento sobre os leigos e leigas, que é o documento 105 da CNBB, que tem dito, cristãos, leigos, leigas, na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. E aí, esse documento vai dizer, em tudo isso, a igreja reconhece a importância da atuação no mundo da política, e ela incentiva os leigos e leigas, especialmente os jovens, à participação ativa e efetiva nos diversos setores voltados para a construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. Daí a urgência na formação, no apoio aos cristãos leigos e leigos, para que eles atuem sempre mais nos movimentos sociais, nos conselhos de políticas públicas, nas associações, nos sindicatos, nos partidos políticos e em tantos outros meios no mundo. Vamos acabar com essa história de que política é coisa suja, de que política é coisa... não é de gente que tem fé. Não. Politicagem e a maneira como nós vemos muitas vezes em nossos estados, em nosso país, não só suja, é porca, né? Mas a verdadeira política, aquela com P maiúsculo, é coisa de cristão de verdade. Se você não assume como leigo e leiga engajado, os outros vão assumir como tem assumido em muitos momentos. Por isso, esse incentivo. Eu fiquei feliz hoje porque eu recebi 2 mensagens, 2 pessoas, agente de pastoral aqui da nossa diocese, e mandavam para mim um bannerzinho no qual eles dizem que são pré-candidatos a isso, a vereador e a isso. E eu escrevia para eles desse jeito assim, muito bem, parabéns pela sua coragem de disponibilizar o seu nome para esta função tão importante, necessária na comunidade e na sociedade. Faça bonito, e seja muito feliz. E assim, essa disposição que cada vez mais surge, que seja para o bem. Então, nesse sentido, eu queria agora me reportar, né, à professora Dardores Benício, e vou pedir a ela que se apresente, e depois ela vai tratar para nós, nesse primeiro momento, sobre a temática, como a gente vai voltar a dizer, cristãos, leigos e leigas, atuação no mundo e na igreja. E ela vai falar desse seu engajamento, tanto no mundo como na igreja, como depois a professora Marisete também vai falar. E você que está aí nos assistindo, participando, pode mandar a sua pergunta, a sua saudação. Vejo que já tem muita gente aqui se manifestando e nos saudando. Professora das Dores, boa tarde. Precisa ligar o seu áudio, Dardores. O seu microfone, por favor. Isso, beleza. Isso. Pronto? Alô? Sim. Estamos ouvindo, viu, Dardores? Pode falar. Estamos ouvindo. Sim. Então, boa tarde, dona Juarez, a professora Marisete, Selene, que está aí nos bastidores, a você, irmão e irmã, que está participando desse programa, e rogar a Deus por a família, né, todas as famílias, e especialmente essa família agora que dona Juarez citou. Então, pois eu sou a professora das Dores, sou aposentada, trabalhei aqui em Piripiri, né, foram naquele tempo ainda dos 25 anos, e de sala de aula. Hoje eu sou, e sempre, né, já em sala de aula, eu sou engajada no sindicato, como já foi colocado, o SIND, que é o Sindicato dos Professores do Estado do Piauí, dos Trabalhadores em Educação do Estado do Piauí, e ajudo aqui na comunidade Fonte dos Matos, Padroeira Nossa Senhora Aparecida, ajudo na parte de liturgia. Aqui nós formamos uma pequena associação de moradores, e na paróquia, né, também na liturgia da paróquia, às vezes, por outro, nos cursos de formação da nossa paróquia, e é isso, a gente está nesse momento especial, né, nunca visto na nossa história, e estamos aí
acompanhando e vivenciando e querendo entender esse momento complicado, né, da nossa história. Então, feito isso, nós vamos voltar logo, professor, para falar sobre esse tema, e a professora Marisete pode fazer também a sua apresentação, a gente volta para das duas, depois a senhora. Pois não, Marisete, pode falar. Tá bom. Tá bom, então, boa tarde, Dom Juarez, boa tarde a todos. Sou Marisete Neves, casada, meu esposo se chama Jorge, tenho 3 filhos, tenho 5 netos, e eu vejo, assim, a importância realmente do papel do leigo, da leiga, na sociedade de hoje. Na sociedade como um todo, sociedade, na igreja como um todo. Mais do que nunca, nós, como leigos e leigas, somos chamados a ter a responsabilidade de viver o nosso batismo enfrentando a realidade que está à nossa porta. Então, eu estou aqui à disposição, com muita alegria, atendi esse convite do Dom Juarez, e estou aqui pronta para conversar, passar um pouco do que eu vejo, do que eu sinto, do que eu vivencio no meu dia a dia, como leiga cristã. Muito bem, professora Marisete. Eu vou voltar agora à professora Dardores. Professora Dardores, fale para nós da sua caminhada como cristã engajada na comunidade, como profissional, professora, como chefe, como pessoa de família, né, que cuida de uma família também, e como, digamos assim, alguém engajada para a construção de uma sociedade mais fraterna, humana, solidária, justa. Como é essa realidade? Primeira coisa, quais são os desafios e quais são as esperanças? Realidade, desafios e esperanças. Pois não, pode falar. Primeiro, eu gostaria de ilustrar, por assim dizer, essa palavra vocação. É muito, muito abrangente, muito agora no mês de agosto. Professora, você pediu uma coisa especial. Com licença, só um minutinho, professora. Se a senhora tiver aí um microfone de ouvido, e também você, Marisete, se tiver, vamos colocar depois o microfone, que eu acho que ele pode ajudar. Se tiver, se não, pode prosseguir, desculpe. É só para ver se melhora a voz. Pode falar um pouquinho mais alto para melhorar a voz para todos. O microfone de ouvido, não tem. Tá bom. Se não tiver, não tem problema. Só omite mais um pouquinho da voz, por gentileza. Obrigado. Pois então, aí, como eu já falava, né, ilustrando aqui a palavra vocação, eu hoje lembrando que na própria sala de aula, quando eu estava em sala de aula, eu criei assim uma forma bem simples de mostrar o que significava vocação, né? Então, ali todas as crianças sentadas, e eu algumas vezes fiz este exemplo. Eu chamei, Maria, vem aqui, por favor. Aí a meninazinha vinha ali e ficava olhando para mim, e eu olhando para a turma, e todo mundo naquele suspense, aguardando. O que vai acontecer? Para que ela chamou? E a criança já vinha também um pouco, será que já é uma chamada de atenção? E criava aquele suspense, todo mundo aguardando. Aí eu dizia, pois é, quando eu chamei a Mariazinha, para quê? O que vocês acharam? Que eu ia dizer, aí cada um tinha, né, uma sugestão, você ia dizer uma coisa, você ia chamar, eu depois, justamente, quem chama para alguma coisa. Então, nós fomos chamados por o Criador. Se o Criador nos chamou, nós nascemos, é porque nós somos chamados. Primeiro, vocação já é o fato da gente nascer, da gente ter a vida. E se ele chamou, é porque tem algo para a gente, tem a missão. Aí daí a gente começava, né? Então é isso, eu achei esse exemplo bem assim simples e dá um significado para quem chama para alguma coisa. Também ilustrando aqui o tema cristãos leigos. É outra coisa que a gente evoluiu, porque há anos, assim, a gente
quando se falava em igreja, qual era o conceito de igreja? O prédio lá, às vezes a gente até acontecia na catequese, ou mesmo na sala de aula, desenha a igreja, a criança desenhava uma igreja, a igrejinha lá da matriz, né? Depois nós fomos alargando nossa visão, e igreja é o quê? O padre e as freiras, era isso o conceito de igreja. E hoje, né, a gente evoluiu, porque nós temos agora, todos nós sabemos, todos batizados, as pessoas são convidadas, somos igreja, nós temos essa pertença, né? E aí essa abrangência, essa ampliedade do que é a igreja. Hoje nós não temos mais a igreja é o padre, que até então se tinha isso, hoje nós temos. Então é assim, uma coisinha simples, mas a gente vai percebendo a evolução, a ampliação da visão que a gente tem da igreja, do mundo, das realidades, né? Agora, entrando mais precisamente na questão aqui do assunto, né, que depois já estou até esquecendo das palavras que eu vou ter que refletir aqui, que o Dom Juarez falou, mas assim, primeiro fazer uma consideração acerca da realidade que nós vivemos hoje, né, nós vivemos essa mudança de época, que, por sinal, a própria igreja, no seu magistério, já há anos, já falava isso para a gente, né? Nós estamos vivendo uma mudança de época. E por que não dizer até nessa mudança de época, uma inversão dos valores, né? E aí, nessa inversão dos valores, nós percebemos, de certa forma, a criatura assumindo o lugar do Criador, que não vai conseguir, mas isso a gente percebe, né? A criatura querendo já ser o Criador. E nisso, esta criatura fez, nas suas ações, querendo já ser o Criador, fez ações não de valor, né? Não construtivas, e agredindo a própria Mãe Terra. E nós, né, nós pessoas, enquanto nós somos uma extensão da Mãe Terra, de certa forma também estamos desequilibrados, né? Do jeito que a Mãe Terra está desequilibrada, nós também. E aí está nessa realidade que a gente está vivendo. Tem hora que você vê uma coisa acontecer e você se pergunta, é verdade o que eu estou vendo? Né? As pessoas, assim, está todo mundo, assim, um pouco amedrontado, um pouco apavorado, com tantas acontecimentos, assim, que foge até, em certo momento, a nossa compreensão de pessoas. E aí a gente está aí, né, esse nosso mundo, com todos esses acontecimentos, esse mundo, esse campo, né, esse campo permeado de lucro, de competição, do individualismo, do imediatismo, né, que soa muito forte na vida da nossa sociedade, do nosso povo, na nossa vida. E aí está aí esse campo, né, que nós estamos envolvidos, nós estamos inseridos. O campo do trabalho, da educação e comunicação, da cultura, da casa comum, da política, né, e nós leigos estamos aí nesta realidade, né? Essa realidade que também não tem dúvida que está permeada pelo amor de Deus, pela força do Espírito Santo, e que nós estamos nos envolvendo com tudo isso e levando, ou melhor, despertando nesses lugares, nesses ambientes, onde é possível, onde a gente é engajado, o amor de Deus, né, para as pessoas que já está lá. A gente vai despertar, né, e porque que as pessoas sintam que elas são amadas, porque a partir do momento que nós nos sentimos amados, carinhosamente amados por Deus, e a gente não para, né, a gente já tem que estar, e o momento que a gente faz também o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo, aí nós não podemos mais estar parados, a gente está lá no meio dessas realidades, e
e fazendo aquilo que a gente pode, que a gente acredita, né? E é nesse sentido, nesse mundo permeado dessas coisas todas que nós, leigos e leigas, estamos envolvidos, uns mais e outros menos, mas é isso. Agora, o Dom Juarez já colocou bem interessante a questão da política, porque é o que eu vejo nesses campos de nossa atuação, do trabalho, educação, comunicação, cultura e casa comum, o mais polêmico deles é o da política, né? Porque o que a gente observa? Que os coronéis, talvez ainda no Brasil colônia, eles colocaram na cabeça do povo que o padre cuida das almas, e dá outras coisas, o poder, as decisões são com eles, mas o papel do padre são os sacramentos e cuidar de almas. E muita gente acreditou, acho que até ainda hoje tem gente que acredita, eu percebo assim que nós mesmos, assim, muitos leigos e leigas dificultam até em certo momento o papel dos próprios padres, quando os padres até vamos logo no concreto do dia a dia, numa homilia, faz uma abordagem, uma denúncia da cidade, alguma coisa assim, os próprios leigos se incomodam. Então, qual é a visão que se tem de política, né? Como o Dom falou, a gente precisa ampliar também esse nosso conceito de política. Tem aquele livrinho, O Ofício Divino das Comunidades, ele tem um textozinho no início tão interessante, que ele diz assim: o que é política? É o jeito de organizar o mundo. Quando se organiza o mundo do jeito que agrada a Deus, é uma política. Quando se organiza o mundo do jeito que só beneficia uns poucos e pisa em outros, não é a política que agrada a Deus. Então, a política é a forma de organização. E ela tem esse objetivo, é um serviço, né? E ela vai ajudar as pessoas, ela é um serviço para o bem comum. É um serviço especialmente aqueles que mais precisam, que não é fácil. A gente vê nosso povo mesmo até de igreja, que já temos exemplos que se candidataram, foram eleitos e chegam lá, e ao invés de estar levando as qualidades da igreja, os preceitos da igreja, a visão que a igreja tem de política, às vezes, coitadas, vão engolido por aquele sistema que já está lá. Não é fácil. Né? Então, a gente é um assunto importantíssimo, é uma área importantíssima na vida das pessoas, na vida das comunidades, dos segmentos organizados, da sociedade como um todo. E o pior de tudo também, gente, que é triste, mas ainda hoje, o atrasozinho ainda acontece, nós escutamos pessoas da nossa igreja, ou fora, eu detesto política, eu tenho ódio. Gente, os coronéis, os patrões, as pessoas que não querem compromisso com as transformações da sociedade, eles adoram ouvir as pessoas dizer ter essa noção. Adoram, porque quanto mais você se afasta, mais eles fazem a seu bel prazer. Então, a coisa está complicada, está muito enrolada, e a gente tem muito o que fazer, né? Precisamos trabalhar muito para clarear e dar uma conotação do que seja, de fato, a verdadeira política, a política de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi um político, porque ele quis organizar a sociedade conforme a vontade de Deus, conforme o sonho de Deus, uma organização aonde todos participem, aonde haja o bem comum, aonde as pessoas mais simples sejam olhadas, que Jesus Cristo olhou para todos, mas especialmente para aqueles que ninguém olhava, e esse vai ser a nossa luz, né, a prática de Jesus.
É isso. A outra coisa que eu percebo também, que me deixa, assim, muito indignada, é a forma como a nossa Bíblia, o livro por excelência da catequese, da nossa igreja, o chão do nosso conhecimento, do magistério da igreja, ela está, assim, distorcida, né? É incrível como a Bíblia é o patrimônio da humanidade, é um livro, assim, super, né, é tão importante que você tem critérios para você entender, para você interpretar, através do magistério da igreja também. Não é assim, a bel prazer que se entende a Bíblia. E aí a gente está vendo hoje, eu percebo, eu acho que é até um pecado mesmo, nossa, porque a gente brigou, não quis que o padre falasse, a gente não foi para o campo, a gente deixou, como o Dom falou no início, todos, né, que a gente, mas eu tenho a gente percebe porque a nossa igreja, minha gente, olha, o que tem de documento rico, porque ainda hoje tem alguns com a ideia de igreja, que a igreja é moralista, que a igreja é atrasada, não. A igreja, ela está à frente. A igreja magistério, os documentos da igreja. Olha, eu lembro que eu, a Paiva, a Irene, a Tídia, a gente fazia o curso de teologia em Teresina, há uns anos atrás, e nós fomos estudar o documento do Vaticano II, doutrina social da igreja. Gente, nós ficamos encantados. Gente, a igreja fala em política, olha, a igreja fala em economia, olha, nós ficamos encantados com o documento da igreja, que até então a gente não conhecia. Eu lembro que em 92, a igreja já fez a campanha da fraternidade, falando da questão ecológica. Então, ela está à frente, mostrando, assim, vem um documento riquíssimo, e às vezes as comunidades não dão muito valor, não procuram estudar, se apropriar daquilo que vem para nós, e assim a gente está perdendo de certa forma. Mas nós temos, as esperanças é que nós temos assim, isso é no geral, mas que temos sinais, né, sinais de vida, de engajamento, de pessoas comprometidas, de pessoas que se interessam, que estudam, que acompanham, tem demais. A diferença é porque não estão na mídia. Eu penso assim, tem um Brasil da violência, da corrupção, de tanta coisa que está na mídia. Mas tem um Brasil da honestidade, do comprometimento, da esperança, que não está na mídia, mas está acontecendo nas comunidades. Um segmento que eu admiro, nós somos marcados, essa nossa geração aqui de Piripiri, pelas irmãs catequistas franciscanas. Elas, nos anos 80, que moraram aqui, elas deram, assim, para nós uma visão de igreja, de mundo, de política, e nós ainda hoje, Cruz, Paiva e eu, é uma turma, a gente é muito gratificada, né, uma gratidão que a gente tem, porque foram muito, isso não estou menosprezando os frades também, porque claro que a gente aprende muito, mas as irmãs estiveram bem pertinho das comunidades no dia a dia. Então, como elas, são muitas e muitas mulheres, né, trazendo aqui para as mulheres sábias, mulheres que cuidam das pessoas em todas as suas dimensões, na parte de saúde, de evangelização, né. Então, nós temos, que até porque a gente sabe, nós cristãos sabemos, em todas as maldades da pessoa humana, o nosso Deus transforma aquela maldade numa bondade. E aqui na comunidade, eu brinco muito com as pessoas, eu digo, gente, quando acontece um acidente, uma coisa, não vamos ficar logo dizendo para todo mundo, botando nas imagens no celular, não. Nós vamos, para cada maldade, uma bondade. É sempre bom você ter uma maldade feita, vamos fazer uma bondade? Ah, mas não tem nada a ver, tem. Tudo que a gente faz, por menorzinho que seja na comunidade, com a vizinha,
com os nossos amigos, com as pessoas, nós, aquilo ali gera, né, gera energia boa. Então, é isso, nós temos muitas coisas boas acontecendo, as nossas esperanças, né, nós temos, a nossa esperança continua firme. E só voltando bem aqui para a questão da família, eu sou solteira, aqui em casa somos 4 pessoas, eu moro com a minha irmã, nossos pais já faleceram, a minha irmã tem uma filha e a filha dela tem a filha, né, então eu moro com a minha irmã, com as 2 sobrinhas, né, e é uma vida tranquila, né, o nosso espaço aqui que a gente mora é bem tranquilo, agora nessa confinamento, eu digo até que nós somos, de certa forma, privilegiados, agradecemos todo dia ao nosso Deus, porque o espaço nosso aqui é bem simples, mas muito tranquilo. E aí eu não sei, dona Juarez, se eu gravei bem a esperança e o desafio, não sei se eu, passando por aqui, se tem mais algumas colocações a ser feitas, Marinete agora. Que beleza, das dores. O mundo precisa de pessoas como você. Depois que nos encontramos com Cristo e nos comprometemos com Ele, não podemos mais ficar parados. Muito bem. Foi você que disse, não sou eu que estou dizendo, não. Foi você que disse, eu concordo. E depois a política é o jeito de organizar o mundo do jeito que Deus quer. É isso mesmo. Essa é a política. Não é do jeito que alguns querem. Tem alguns aí que falam mais no nome de Deus do que no nome da justiça e do amor e da administração. No entanto, agem como contrário à vontade de Deus. Pode acreditar. E, então, organizar o mundo do jeito que Deus quer, não é do jeito que os homens falam que Deus quer. Do jeito que Ele quer. Obrigado, das dores. E nós vamos agora falar com a professora Marisete. Viu, Marisete? Fique à vontade, ela vai enfatizar esse aspecto. O assunto, o leigo, muito especialmente o leigo da igreja, a sua relação com isso. Marisete, fique à vontade de desenvolver o seu. Certo. Então, assim, quando eu li o tema, né, que o senhor deu, leigos e leigas, atuação no mundo de hoje, eu fiquei me perguntando, muitas vezes aqui em casa, o que é que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo? A primeira pergunta me veio realmente, né, para entender a nossa missão, o nosso papel e dar a importância ao meu papel de leigo, eu tenho que entender a minha vocação, tenho que discernir a minha vocação. Para que eu fui chamada, onde eu fui chamada, por quê? Então, eu acho que tem principalmente um tripé. A dona das Dores falou muito lindo aí sobre a vocação. Então, tem esse chamado. Eu tenho que entender que a vocação é um chamado divino. E eu tenho que saber até onde eu posso dar o meu sim ou o meu não. Porque se é um chamado, me impede uma resposta. Eu posso dizer não e viver com um vazio que não vai preencher por toda a minha vida. E posso dar um sim a Deus e me completar como leiga, como mulher, como cristã. Eu me vejo mais chamada à vocação familiar. Então, encontro desafios, a gente sempre encontra como mãe, como esposa, como irmã, como cunhada, questionada muitas vezes devido à caminhada na igreja, devido às opções, num compromisso para a igreja, muitas vezes colocada em questão. Esse é o desafio maior. Porém, dentro da realidade que eu consegui construir na minha família, com a ajuda do meu esposo, e nós tivemos um caminho aberto a partir do momento em que começamos a trilhar nossa caminhada dentro da igreja. Primeiro, eu fui chamada para a Legião de Maria, no bairro lá do bairro do Carmo, na Catedral, pertencendo à Catedral. Depois de alguns anos, fizemos o encontro de casais com Cristo. Aos poucos, fomos nos engajando em pastoral e entendendo o que era que Deus queria de mim, queria de nós. E eu vi que o meu papel maior era realmente essa transmissão da fé na minha família e para meus filhos.
Tenho 3 filhos, todos homens, casados. Tenho 5 netos. O mais velho tem 14 anos, o mais novo tem 2. Então, tenho um neto de 5, de 6, de 7 anos, e que ficam me olhando quando eu estou fazendo o meu rosário, que ficam observando quando eu estou lendo a Bíblia, que chega para mim e pergunta, faz alguma pergunta a respeito daquele livro que eu estou lendo. Que história tem ali? E eu vou passar para ele. E eu vejo essa minha responsabilidade. Eu sou a primeira catequista também para meus netos. Com eles, perto de mim, quando eles me visitam, eles já sabem. Eita, que a vovó já está com terço. Eita, a vovó já está rezando. Nós não vamos fazer zoada. Quando eu me tranco no quarto, já sabem. Quando vão dormir aqui em casa, já me pedem, vó, bora rezar. Então, eu reconheço cada vez mais e me identifico com esse papel, com essa catequese que eu dou para os meus netos, que há algum tempo dei também para os meus filhos. Hoje, os meus 3 filhos, né? 2 são engajados, um deles coordena, o mais novo coordena o Encontro de Casais com Cristo na paróquia Mãe da Divina Graça. O meu outro filho faz parte da pastoral litúrgica, também já coordenou o ECC, e aí nós mostramos o caminho, nós mostramos a seta. Nós é por aqui. Às vezes não é fácil, às vezes tem desafios, tem lutas, mas nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus disse que não ia ser fácil segui-lo. O que Jesus disse é que ia valer a pena se você chegar no final, a recompensa que você vai receber. Então, nós já pegamos nisso. Então, a gente tem que decidir aonde nós queremos chegar, por onde queremos ir. E o nosso sim a Jesus é esse. É você viver essa vida plena, como leigo. É você trazer o cristianismo aqui, para as estruturas terrenas. Não é fácil, mas você não pode fugir. Não pode fugir, como foi colocado, já foi dito aqui. Não pode fugir do sindicato. Não pode fugir dos seus amigos de bairros. Sejam eles quais forem. Você não pode fugir dessa realidade que está batendo na nossa porta. Você não pode ser uma pessoa lá fora e lá nas suas reuniões de igreja ser outra. Sou cristão só quando eu estou dentro do meu templo. E lá fora. É lá fora que eu sou chamada a ser cristã. É lá fora que eu sou chamada a dar o meu testemunho. É lá fora que eu sou chamada a fazer a transmissão da fé que eu professo. Então, atuar no mundo de hoje, para o leigo, ele tem que ter essa base, esse alicerce em Cristo. Se ele não tiver, ele cai. Na primeira topada, no primeiro desafio, ele cai. Porque os desafios são muitos. Os questionamentos são muitos. E a gente tem que estar preparado. E como também a doutora completando, a palavra de Deus é realmente o que nos dá esse alicerce. É viver essa palavra. E Jesus nos diz, vós sois o sal da terra e sois a luz do mundo. E quando a luz se omite, quando a gente deixa de fazer o nosso papel de entender a nossa missão e colocar em prática, as trevas tomam conta. Quando a luz se acomoda, se omite, como eu falei, as trevas avançam. E aí perde o sentido. Perde o sentido da nossa caminhada, perde o sentido da nossa vida. Então, viver como leiga no mundo de hoje é estar constantemente naquele barco onde Pedro viu aquela imagem sobre as águas e desafiou Jesus. Cristo é vós, me chama. E ele foi. E ao olhar, ao tirar Jesus do foco, ao deixar de olhar para ele, foi afundando. Então, ser leigo hoje é viver olhando para Cristo. É ter Cristo como foco. Porque o rio de moinho está à nossa volta. As coisas estão acontecendo e não vão parar. E é bom que seja assim. Porque a gente se fortalece nas adversidades, nas tribulações que a gente se fortalece. Mas nós não podemos tirar os olhos, né, do Cristo, que nos conduz como mulher, como esposa, como mãe, como catequista,
eu, Marisete, tive um tempo como catequista lá da catedral, para grupo de jovens, uma experiência muito boa, aprendi muito com eles, aprendi bastante com eles, passei o que precisava passar, mas recebi muita experiência com eles. Atualmente, estou à disposição da Pastoral da Pessoa Idosa, como coordenadora diocesana, articuladora, e vivo a serviço da igreja, vivo a serviço de Cristo do que eu posso fazer, e vivo mais ainda a serviço da minha família, porque aqui na minha família, é dentro da família que Deus faz florescer várias vocações. E eu espero que muitas vocações ainda floresçam através das novas gerações. E eu gosto de conversar isso e passar isso para minhas amigas. Em alguns encontros, em algumas reuniões que a gente fazia antes, mais juntos. Agora fazemos mais por recado, fazemos mais online, mas a mensagem que a gente passa sempre é essa, da gente viver a nossa missão como cristão e fazer com que Deus nos capacite para que a gente seja agente transformador dessa sociedade, que muitas vezes é injusto, mas é porque muitas vezes nós ficamos de braços cruzados. Ficamos com os braços cruzados e não olhamos que é necessário cada vez mais eu dar o meu testemunho. Como mulher, como filha, como mãe, como avó, como agente de pastoral, como cristã. E fazer com que cada vez mais, eu digo assim, fazer com que a sociedade se torne mais humana. Eu coloquei aqui que no pé da letra mesmo, o mais importante para o leigo é fazer a sociedade ser mais humana. Ou por que não dizer, ser mais cristã. Esse é o nosso papel. E que nós temos procurado vivenciar enfrentando os desafios, encarando a realidade, mas sendo otimista. Sendo muito otimista, porque nosso Deus é o Deus da vitória. E quem segue a Jesus não desanima, não enfraquece, não entristece, porque Ele é a nossa força. E Ele nos conduz. Eu sempre digo que quando Jesus nos dá uma missão, Ele coloca o Espírito Santo à nossa frente. Eu falo isso para meus filhos, quando recebem alguma missão para fazer na igreja, mãe, eu nunca fiz isso. Eu digo, não se preocupe, não. Quando Jesus chama, Ele já sabe quem é que Ele está chamando. Quando Ele dá a missão, Ele já vai lhe preparar, Ele mesmo lhe ensina. Ele mesmo lhe capacita. E você vai fazer justamente a vontade de Deus. E é quando eu digo meu sim, é quando eu digo estou aqui, estou a serviço. Quando eu faço a vontade de Deus é que eu me realizo, né? Então, eu sinto que esse é o meu papel. Me realizar através do meu sim ao chamado que Deus me fez. Muito bem, professora Marisete. Muito obrigado pelo seu testemunho de leiga engajada, essa dimensão pastoral e principalmente a dimensão testemunhal, como esposa, como mãe, como avó, como bisavó. Não, ainda não, né, Marisete? Bisavó não, ainda não, né? Não. Que bom escutar a vocês esse testemunho, que é tão importante para os nossos dias atuais. Esse testemunho, que é um testemunho de fé, através da oração, da vivência, digamos assim, sacramental e também da vivência pastoral com esse engajamento, que é fundamental e nos impulsiona para a dimensão sociotransformadora na vida da sociedade. A dona Marisete, ela é do setor família, e ali inclusive ex-coordenadora do ECC. Ela fez a segunda e terceira etapa do ECC. Nós sabemos que a partir da segunda etapa é um engajamento pastoral e depois um engajamento sociotransformador, né? Social na vida da sociedade, e no sentido de participação mesmo nos organismos de transformação e de vivência
da vida em sociedade, né? Ela sabe desse testemunho. Por isso, fica edificado com esse testemunho dessas duas leigas engajadas. E aqui, para dizer assim para vocês que há muitas saudações aqui que a gente nem consegue contar, mas a gente vai fazer algumas saudações, está pelo menos o nome, né, das pessoas. Aqui está a professora Simone Rebelo Fontenelle. Professora Simone, um grande abraço. Ela diz assim, muito interessante o testemunho da professora Simone. Ela diz, infelizmente, das dores, o conceito de política não é visto de forma correta. Infelizmente, não há conscientização popular, que, por sua vez, escolhe maus representantes, que, pelo que temos visto praticamente desde sempre, é uma política do serviço em defesa dos próprios interesses e dos interesses de um pequeno grupo em detrimento do bem comum. Não vê a política como a prática do bem comum, como São João Paulo II dizia, é a maneira mais digna de se praticar a caridade em vista do bem comum. E é nesse sentido que a nossa fé nos impulsiona para isso. Não é algo que é alienante. A coisa mais triste do mundo é uma fé alienante, porque ela se torna contrária ao exercício do bem comum e à prática da justiça e à prática da caridade, que é a perfeição da lei, que é a perfeição do amor. Depois, saudação a Francisca Barros, ela também nos saúda, e está elogiando pela live também. A Fátima Carvalho, grande abraço. Fátima, que Deus abençoe. A Vera Amorim, que Deus abençoe. O Jeová José, que Deus abençoe, ele está divulgando o link. O seminarista Tiago França, né? E grande abraço, Tiago. Mais uma vez a professora Simão Rosário Barbosa, grande Rosário, lá de Natal, minha amiga, uma grande família, amiga nossa, daqui do Piauí, mora em Natal. Grande abraço, Rosário. Francisca Barros, a Francilde, né, lá de Ouros, grande abraço, Francisca, Francilde, que Deus abençoe. Maria das Dores, o Pino, que Deus abençoe. Cristiane, Vela Amorim, Lourdinha, grande abraço, Lourdinha. A dificuldade no mundo da política como desafio, a evangelização tem muito a contribuir para uma política comprometida com a justiça e com o bem comum. A Cristiane, Maia, grande abraço. Rosalina, que Deus abençoe. Jeová, Deus abençoe, muita paz e saúde. Simone, Deus abençoe. Felipe Carvalho, muita paz e saúde. Maria Erismar, Fátima Carvalho, grande abraço. Ariete Braga, Deus abençoe, muita paz e saúde. Jeová, Noemi Cardoso, Janete, Patriciane Melo, muito obrigado, que Deus abençoe. Paulo Afonso, muita paz e saúde. Onde, cara? Deus abençoe, muita paz e saúde. Jeová, Gabriel Nicolas, Deus abençoe. Jeová, Gorete, grande abraço. Lourdinha, Felipe, Margarida Marise, grande abraço, que Deus abençoe. Beatriz Aluíno, grande abraço, professora Beatriz, Deus abençoe. Lourdinha, irmã Torres, Bernardo, irmã Torres, grande abraço, que Deus abençoe, muita paz e saúde. E assim, muitas pessoas estão nos saudando e agradecendo, né, pela contribuição e pela participação dos cristãos leigos e leigas. E nós vamos agora concluir este momento agradecendo assim, muito mesmo, de coração, a professora Das Dores, a professora Marisete, e pedindo, primeiramente, que Das Dores faça a sua consideração final, né? E se quiser dar mais uma palavra, você tem mais 3 minutos, Das Dores, para fazer a consideração final, e logo em seguida já entra a professora Marisete. Das Dores, por favor. Pois é, então, é muito interessante a questão do leigo na família, como a Marisete muito bem colocou, este exemplo, né, da atuação mesmo diretamente na família, porque assim, a gente não fica horas, você não tem como separar, né, mas quando aqui o testemunho da Marisete muito rico na questão mesmo diretamente na família. Eu quero agradecer, né, Dom Juarez, eu até fiquei assim, meu Deus, mas como é que Dom Juarez confiou, arriscou? Aí eu fiquei até me perguntando,
mas e assim, até porque eu não tenho muita essa experiência, né, desse momento de internet, de online e tudo, mas graças a Deus que foi razoável. Então, agradecer aqui o convite, fiquei muito honrada, sinceramente, e ao mesmo tempo com muita responsabilidade, né, Marisete, de estar falando aqui com o nosso povo da Diocese de Parnaíba, até porque nós temos muitos leigos que têm base, que sabe o que estão fazendo, graças a Deus, né? Então, agradecer carinhosamente a todos que esse convite, e eu quero ainda também, assim, enviar uma saudação especial, gente, a um grupo que eu amo, que me ajuda demais a ser pessoa, a entender a Bíblia, a entender o mundo, que é o grupo do CEBI, essa entidade que é o Centro de Estudo Bíblico, e ele está em várias cidades aqui está no Brasil, né? O Dom Juarez conhece. Então, agradecer todos a meu pessoal, meus amigos, esse pessoal que acolhe a gente com muito carinho, todos acolhem, mas eu quero lembrar aqui, porque no início eu não falei no povo do CEBI, que eu também participo, e que ajuda a gente a compreender a Bíblia a partir da realidade. Não é aquele estudo alienado, aquele estudo desconectado da realidade, porque a Bíblia é um livro tão rico que você precisa entender um pouco como foi escrito naquele tempo, a realidade daquele povo, a cultura do povo, ele é tão vida, ele é tão real, porque você entender ele hoje, você precisa também entender o contexto em que ele foi escrito, e, né, para você não ficar alienado, como já foi colocado aí, porque a Bíblia ela pode alienar, né? Se você não tiver uma leitura contextualizada, a gente pega uns versículos naquela leitura que a gente chama fundamentalista. Então, eu quero, assim, dar esse abraço a todos, todo o pessoal que nos escutou, e o pessoal do CEBI, abraçar também a todos, que eu não falei no início. E é isso, Dona Juarez. Muito obrigada, Marisete. Depois a gente vai se encontrar pessoalmente para dar um abraço bem de verdade, né? E muito obrigada mesmo, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui à disposição, né? No que a gente puder ajudar, estamos aqui. Obrigado, das Dores. Você chamou a atenção para uma palavra, para algo muito importante, que a Bíblia é a palavra que ilumina e que liberta. Não é uma palavra alienante. É uma faca de dois gumes. Tem gente que usa, inclusive, para justificar os mais vis comportamentos. A palavra, na verdade, precisa ser vista à luz da realidade, sempre iluminada pelo Espírito Santo, e também com a presença do magistério da igreja, das pessoas de boa vontade, senão ela pode se tornar também justificativa para desmandos e desfeitos que, ao invés de construir, destroem a vida, não é? E podem... mas a Bíblia é sempre esse livro da vida viva e eficaz. Vamos para a Bíblia. Parabéns pelo CEBI. O CEBI ajuda muito nessa iluminação. Vamos cada vez mais aumentar em vista do crescimento em nossas comunidades. Professora Marisete. Meu sentimento também é de gratidão pelo convite, pelo acolhimento, pela confiança, né? E a mensagem que eu deixo para todos nós é que a gente realmente entenda e assuma que nós somos chamados a ser um sinal luminoso de Cristo aqui na Terra, a ser um sinal luminoso de Cristo na nossa família, no trabalho, onde quer que você esteja, porque com Ele e com o amor de Cristo a gente consegue cumprir o nosso papel, onde quer que a gente vá. Então, muito obrigado a todos, obrigado, Dom Juarez, obrigada, Selene, aí que eu estava aqui preocupadinha, que a internet está só falhando aqui, eu digo, não vai aguentar, mas deu tudo certo, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você, Marisete. E é interessante esta evolução que as nossas professoras e nossas conferencistas colocaram. Primeiramente, de uma visão de igreja. Antes, só o templo. O que é a igreja? A igreja é o templo, é aquela casa bonita lá com aquela cruz. Segundo, quem é a igreja? A igreja é o padre, a igreja é a religiosa, a igreja é a irmã. Segundo, evolui um pouco mais. Quem é a igreja? A igreja é o povo de Deus, somos todos nós, e, na verdade, desde o Papa até todos os fiéis cristãos e cristãs, e o que nos confere é o nosso batismo, todos nós somos o povo de Deus, com diversos ministérios. O nosso ministério ordenado, eu como bispo,
como padre, como religiosa consagrada, nosso ministério deve estar a serviço daqueles outros que são os cristãos leigos. É um sacerdócio que está a serviço de todos aqueles que, pelo batismo, participam do sacerdócio comum dos fiéis leigos e leigas em nosso Senhor Jesus Cristo. E o ministério sacerdotal está a serviço dos demais. Aí, nesse sentido, a igreja, enquanto povo de Deus, é esse povo que luta, que sofre, que come, que vive, que morre, que tem necessidade de saúde, de educação, tem necessidade de segurança pública. É este povo. E, por isso, as realidades, eu gostei muito também daquilo que as duas falaram, né? Trazer o evangelho, o cristianismo, para esse mundo, marcado, não é, pelas dores, para a realidade terrena, trazer o evangelho. Isso é ser sal da terra, isso é ser luz do mundo. Parabéns, que Deus abençoe a vocês, e muito obrigado. Vamos concluir agora com uma breve oração, agradecendo também a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que estiveram conosco. Tem muita gente que está nos acompanhando, viu aqui muitas participações e muitos comentários. Que Deus abençoe. Na quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar novamente aqui nesse mesmo horário para falar de Deus e da vida. Falar da vida e também falar da fé. Então, vamos agora fazer esta oração juntamente em comunhão com o Papa Francisco. Reze comigo. Maria, Mãe da Igreja, Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos a Jesus. Completamente Jesus. No momento de tribulação, quando a nossa fé é chamada a acontecer. Amém. Nossa palavra de solidariedade e de condolência também a todas as famílias enlutadas e as pessoas que sofrem por causa da Covid-19. A cada hora ainda nós temos a notícia de que alguém está doente, de que alguém morreu. Ainda agora mesmo, antes de começar, soube de uma notícia triste de uma amiga minha lá de Barras, a dona Emília, cujo esposo faleceu esta semana, depois um irmão dela, e hoje ela foi chamada em decorrência de complicações pela Covid-19. Nossa solidariedade, nossa condolência, nossa oração pela família de Dona Emília e também por todas as famílias que padecem por conta desta pandemia. Que Nossa Senhora nos tome pela mão, nos fortaleça, nos apresente ao seu Filho Jesus Cristo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor vos mostre o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Amém. Sou Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, gente boa. Obrigado e até quinta-feira, se Deus quiser, neste mesmo horário, com o Dom na Escuta. Grande abraço.